Aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, é só ouvir, povo de Deus. E o culto das 8 horas, hoje domingo, né, povo de Deus? Eu estou aqui na Avenida dos Andradas e a Avenida dos Andradas está bombando. As nossas obras na Avenida dos Andradas estão bombando. E, povo de Deus, olha a PEC, hein? Nossas obras não pode cair aí, ó, no esquecimento de maneira nenhuma. Nós estamos sempre aqui anunciando, falando aí das nossas obras e nós temos de dar sempre continuidade em estar anunciando. Nós não podemos deixar cair aí no esquecimento. E, povo de Deus, a palavra de Deus hoje para nós é: nenhuma palavra sai da boca de Deus e volta vazia, sem que antes apraze naquilo que foi mandado. Olha, por mais que a situação, gente, por mais que a situação, o diabo pinte ali um quadro horrendo aí para você, continua crendo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. E, povo de Deus, eu estou pulando de alegria, eu assim estou cantando aqui de alegria, porque Deus é simplesmente maravilhoso. E eu estou falando aqui, o povo já está virando e olhando para mim, gente. Então nós temos que ter sabedoria ao expressar aí a nossa alegria em Cristo Jesus. E eu tenho falado com vocês, eu tenho contado para vocês meu testemunho, e eu falo com vocês da minha mente, eu conto para vocês o que aconteceu, eu falo com vocês que eu andei para baixo e para cima, com uma besta fera, e ali fiz coisas que jamais eu faria, né? Jamais eu faria. E eu vou estar continuando contando para vocês. E nessa semana, as minhas chamadas, nós vamos falar da bondade de Deus, da longanimidade de Deus. E que Deus é Pai. Deus não ia nos dar uma vida longa para a gente sofrer, não, gente. Abre os olhos, acorda e fica acordado. De onde que Deus vai nos dar ali, ó, um do fruto do Espírito Santo é a longanimidade. Da onde que Deus vai nos dar longanimidade para a gente viver sofrendo, para a gente viver ali em agonia? Deus vai nos dar longanimidade para a gente viver aí em gozo, povo de Deus. E essa semana nós vamos estar trazendo essa palavra para vocês, tá bom? Fique com Deus e até a próxima chamada da Salvi, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, eles querem que eu canto a Salvi. Olha, gente, eu já tenho uma música nova, uma música a qual a letra é a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, no processo ali, no momento que eu entrei no caminho, na verdade, na vida, eu fui abrindo mão aí das coisas do mundo e me apegando às coisas de Deus, entende? É nessa fé que eu estou. E eu estou no caminho, na verdade, na vida, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fica com Deus e até a próxima chamada da Salvi. Povo de Deus, eu tenho falado com vocês assim, que a pessoa o tempo todo fala assim, olha, eu tenho dado exemplo aí, eu faço chamadas e eu falo do som, disco de vinil, DVD, CD, e tô chamando aí pro pessoal aí fabricantes de som para manter o som mais antigo aí, né? E quando a gente for na loja, a gente poder encontrar aí esse som, né? O povo tá falando disco de vinil, mas se tiver o CD, DVD e a fita também, né, gente? Seria ótimo. Mas o disco de vinil aqui que eu falo é assim, olha, é aquele disco arranhado que a pessoa repete a mesma coisa várias vezes.
Eu já falei com vocês assim de várias repetições. E uma repetição que eles estão fazendo agora direto é incrível, ela é séria. E eu sempre falo com vocês, gente, eu nunca brinquei de Deus. E quando eu conto meu testemunho, é verdadeiro o meu testemunho. E tem outra coisa, gente, que eu falo com vocês, de, assim, das repetições. Tem outra coisa, eu nunca brinquei, estou olhando, estou prestando atenção lá na frente. Eu nunca brinquei com as coisas de Deus e não pretendo brincar. E como eu falo para vocês, enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas, eu vou dar continuidade aqui a estar ensinando vocês, a estar aí pregando para vocês, contando para vocês o meu testemunho. E assim, apresentando Deus da maneira que Ele se apresentou para mim, ali devido às experiências as quais eu vivi com Deus, tá bom? E é nessa fé que eu vou estar, é nessa unção que eu vou estar. E, gente, e a pessoa falando o tempo todo, e eu, nessa madrugada, eu tô lá ouvindo. A pessoa é séria. E, gente, eu perguntei para ela, para a pessoa, por que ela estava falando aquilo direto. E ela me respondeu. Respondeu assim, houve aquele silêncio. Séria, cara. Ela é muito séria, cara. O tempo todo a pessoa fala, ela é muito séria, gente. E é exatamente sobre isso que eu estava falando. E nessa madrugada a pessoa veio falando que eu era muito séria. Eu nunca brinquei com as coisas de Deus. Eu falo com vocês aí das experiências as quais eu vivi com Deus na primeira parte, que foi lá em Pedro Leopoldo, e falo com vocês da experiência que eu vivi com Deus aqui, depois que eu mudei para Santa Luzia. E, gente, eu já estou com minha terceira parte do meu testemunho, e eu gosto de contar para vocês as experiências ali, as quais eu posso falar e eu posso mostrar para vocês o poder de Deus, manifesto na minha vida. Então, eu conto para vocês que eu fiquei de pé lá ali na frente do altar, e gente, eu vivi muitas experiências ali dentro da igreja, e eu quero contar para vocês a minha terceira etapa ali, ó. E tudo isso, gente, teve um processo